Tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Aprovação PGE. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Andrade, eu sou um dos coordenadores aqui da casa e hoje terei a honra de participar aqui de uma live, de ter um encontro especial com um dos nossos alunos aprovados e que hoje, felizmente, é também professor aqui na casa. O nome dele é Victor Lousada e ele sabe muito e ele vai compartilhar aqui com vocês a trajetória dele, a trajetória de aprovações, a trajetória de frustrações, tudo que ele fez para chegar até a sua aprovação. E olha só, ele foi aprovado na AGU, na PGFN e na Procuradoria Federal. Daqui a pouco ele deve estar entrando e aí eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Dá um joinha, fala para mim de onde é que vocês estão me assistindo, porque hoje a gente está fazendo uma live num horário um pouco diferente, meio-dia. Eu acho que todo mundo pode estar com fome, se preparando para almoçar, mas vai valer a pena ter esse encontro aqui, porque vai ser muita informação de qualidade, porque é sempre bom você saber aí a jornada de quem foi aprovado, porque serve de estímulo, você pega dicas, pega os ensinamentos e é muito, mas muito importante. Enquanto ele não entra aqui, eu queria até fazer um convite para vocês. Olha, na próxima segunda-feira nós teremos a Masterclass Acesso Total Procuradorias aqui no Aprovação PGE. O link está na descrição, na bio aqui do nosso Instagram. Você pode se inscrever. Eu acho que ele já solicitou aqui a entrada. Deixa eu ver aqui. Ah, encontrei aqui. Vamos lá, Vitão. Pessoal bacana tá entrando aí. Graças a Deus, pessoal prestigiando aqui a live com o nosso querido Victor Lousada. Opa! Entrou? Fala, Victor. Tudo bem, meu caro? Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, meu caro. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo caminhando como a gente sempre imagina, com alguns percalços, mas a gente vai sempre seguindo em frente, que isso que mais importa, né? Faz parte. E aí, meu caro, como é que você tá? Como é que você tá aí aprovado, multi-aprovado, sorriso no rosto, tá aí com certeza felizão. Pessoal, esse é o Victor Lousada e eu já fiz aqui uma apresentação breve, mas eu queria que ele também se apresentasse, que ele falasse aqui um pouco dele, porque é muito importante a gente ouvir o nosso convidado. A casa é sua, Victor. Seja muito bem-vindo. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite para participar dessa live e atualmente para participar da equipe de professores aqui do Aprovação PGE. Professor, primeiramente eu queria agradecer esse convite sensacional de estar aqui no Aprovação PGE para falar sobre concurso público, para falar sobre trajetória. Eu que sempre fui um fã dessas lives, desses relatos de aprovados, sempre me motivaram muito. E estar aqui hoje nessa posição de poder contribuir é sensacional. E como eu já falei, o senhor também já falou, meu nome é Victor Lousada, eu tive a felicidade de ter sido aprovado nos concursos de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, mas essas aprovações são só uma parte da história. Tem muita reprovação a gente vai querer saber tudo. Que as lives não mostram, né? Porque eu acho que essa trajetória do concurseiro, ela é muito solitária, às vezes ela exige uma resiliência muito grande, porque nem sempre ela é feita só de vitórias, feita só de dias bons e feita só de pontos positivos. Tem muitos momentos que a gente pensa em desistir, pensa que não vai dar, e a persistência, nesse momento, ela é de fundamental importância. Eu acho que essas lives ajudam muito nesse quesito, de ver que é possível e que uma pessoa completamente normal, que já reprovou tantas vezes, se essa pessoa conseguiu a aprovação, quem está assistindo essa live também tem toda a condição de conseguir. Não existe nada de sobrenatural com um aprovado, não existe superinteligência, nem nada disso. Existe dedicação e muita resiliência também. Exatamente. Esse ponto que você já começou a tocar, para mim é importantíssimo, né? Quando você fala assim que os aprovados são pessoas normais, são pessoas que se dedicaram, estudaram, foram resilientes e souberam. Eu acho que é muito importante saber administrar as derrotas e as frustrações, porque na jornada da aprovação, isso é comum. É muito difícil, eu acredito que eu não conheço ninguém que tenha feito apenas um concurso público e tenha sido aprovado. E é por isso que é importante a gente estar aqui compartilhando a jornada
de quem é recém-aprovado, para mostrar, como você bem falou, para mostrar, para evidenciar que é sim possível. Vitor, conta pra gente aqui, conta pro pessoal que está nos assistindo, o pessoal deve estar curioso, qual foi assim a sua jornada dos estudos, assim? Qual foi o seu estalo? Você estava na faculdade, aí você, vou estudar para concurso, foi algo que você sempre quis? Foi algo que sempre teve no seu planejamento? O que te motivou a ir para os estudos e como é que foi a sua jornada quando você tomou essa decisão até você chegar aí nas suas aprovações? Enfim, conta um pouco dessa jornada para a gente. Então, professor, eu comecei a estudar para concurso público relativamente cedo. Eu tive duas experiências de estágio durante a faculdade em escritórios de advocacia. E ali por volta do quinto período, mais ou menos, saindo então dessa segunda experiência de um escritório, eu vi que seguindo aquela trajetória da advocacia privada, eu não me sentiria realizado. Eu até gostava da atividade, mas não dessa dinâmica. Fazer uma prospecção de clientes e tal. Isso é uma parte que não me agradava. Então eu fui estudar para concursos públicos. Eu lembro que eu saí desse estágio em junho de 2017, já tem um bom tempo, e em julho de 2017 eu comecei um curso preparatório presencial em Goiânia para um concurso de ensino médio que sairia logo depois. E esse concurso não saiu, mas desde então eu nunca mais parei de estudar para concursos públicos. No ano seguinte, eu fiz alguns concursos para técnico, fiz concurso para técnico do Ministério Público da União, técnico do STJ e técnico legislativo da Câmara Municipal daqui de Goiânia, Câmara dos Vereadores, que é o cargo que eu ocupo atualmente. E logrando êxito, então, nesses concursos, ali por volta do final de 2018, início de 2019, no último ano de faculdade, eu pensei, bom, vou iniciar agora um estudo para carreiras jurídicas. Ainda não tinha muito consolidada essa ideia de estudar especificamente para procuradorias, não tinha essa decisão já tomada. Falei, vou estudar para carreiras jurídicas. Só que o último ano da faculdade foi um ano muito difícil, porque tem OAB, tem TCC, e esse concurso que eu fui aprovado para o cargo que eu ocupo hoje, que é de técnico legislativo da Câmara Municipal, ele quase foi anulado por uma questão de falta de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então foi um ano muito desgastante. Eu tive essa ideia de começar a estudar então para carreiras jurídicas, mas eu não consegui concretizar essa ideia. Eu comecei então a estudar de fato, e aí sim, já com a decisão de estudar para procuradorias, em janeiro de 2020. Então, em janeiro de 2020, eu iniciei essa preparação, uma formação de base para concursos de procuradoria. Logo em seguida veio a pandemia, tudo fechou, os concursos não saíram, e nesse período eu aproveitei para formar a minha base. E a primeira prova que eu fiz foi um ano e meio depois. Foi mais ou menos, salvo engano, em julho de 2021, uma prova muito aguardada, uma prova muito disputada, porque foi a primeira prova pós-pandemia, que foi a PGE Paraíba. E então fui para essa prova sem muita pretensão, apesar. Eu lembro que quando eu recebi a prova eu fiquei muito animado. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo aqui resolver boa parte dessas questões. E saiu o resultado, então, dessa prova. O corte foi 88 e a minha nota foi 87. Nossa. E aí sim, por um ponto. É. E aí se iniciou uma grande saga aí na minha vida de concurseiro, que é ficar por um ponto para ir para a segunda fase. Quando eu fiz essa prova da PGE Paraíba e tive o resultado, eu confesso que eu nem senti muito o baque, porque o edital da PGE Goiás, que é o meu estado, eu sou de Goiânia, ele já estava aberto, a prova seria dali dentro de 2 meses. Então, eu no dia seguinte do resultado, já iniciei os estudos de reta final para a PGE Goiás. Resultado, fiz a prova da PGE Goiás, corte foi 75, a minha nota foi 74. Nossa. De novo, por uma questão. Mas mesmo assim, não desanimei, e aí vieram outras provas depois. A GMI, não, antes foi a PGDF. A próxima prova que eu fiz foi a PGDF. Estudei muito para essa prova específica, estava muito animado, porque Brasília e Goiânia é muito perto. Né? Sim. Então, para mim, seria uma excelente ideia, então, ser procurador do Distrito Federal, que é uma grande carreira, inclusive. E aí, também fiz a prova, joguei a nota no olho na vaga,
Nesse momento eu vi que eu estaria dentro por 3 questões, de acordo com aquela previsão do olho na vaga, só que o CESP, ele anula muitas questões, ele tem essa cultura de anular muitas questões. E nessa anulação, eu fiquei por uma questão fora do corte, também na PGDF. E aí, nesse momento, eu resolvi fazer uma análise mais detalhada dos meus estudos, ver onde eu estava errando, onde eu estava acertando, e eu vi que tinha algumas lacunas nesse estudo. A maioria das coisas estavam certas, mas tinha algumas lacunas nesse estudo. Uma dessas lacunas é não ler integralmente os informativos de todas as disciplinas. Eu estava muito bem nos informativos de administrativo, constitucional, mas alguns informativos, por exemplo, de direito civil, eu não lia. E aí era isso que geralmente me tirava desse corte. E além disso, eu aumentei também a quantidade de lei seca, resolvi mais exercício e consegui então a aprovação nas primeiras fases dos 2 próximos concursos que eu fiz, que foi a PGE Santa Catarina. Aí eu rompi essa tradição de ficar por 1 e fiquei 6 acima do corte. Olha Aí só. veio na semana seguinte a GE Minas, que eu também fiquei 6 acima do corte. E aí, só que aí eu fiz as segundas fases desses concursos. A segunda fase da PGE Santa Catarina é uma segunda fase muito atípica. Sim. É uma prova de banca própria. E eu lembro que eu fui até relativamente bem. Achei que eu tinha ido relativamente bem. Só que eu errei a data da peça. E na prova específica da PGE Santa Catarina, errar a data da peça de modo que a peça fique intempestiva gera a eliminação do candidato. O que no CESP me tiraria 2 pontos, na PGE Santa Catarina me eliminou. E também fiz a segunda fase da AGE Minas, só que eu não obtive a nota de corte para ir para a segunda fase para a prova oral. Fiz o mínimo, mas não tive a nota de corte para ir para a prova oral. E aí vieram, então, as 3 carreiras da AGU para lavar a alma, né, de todas essas aprovações. E aí, nessas 3 provas, tanto advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, deu tudo certo. Eu acho que, embora a gente estude muito, né, e o concurseiro estude muito, ele depende também de um pouco de sorte, tá num dia bom, de a prova vir com aqueles conteúdos que ele estudou. Lógico, quanto mais você estuda, mais sorte você vai ter. Sim. Só que, de repente, em uma prova você não vai lograr êxito e na prova seguinte você já vai se sair muito bem, vai ser aprovado e vai até encerrar mesmo a sua carreira de concurseiro. E muito em razão disso eu bato na tecla, que ainda mais que quem está chegando próximo do corte, desistir é uma péssima opção. Eu sempre pensava onde eu quero estar daqui a 2 anos, onde eu quero estar daqui a 4 anos. O tempo vai passar de qualquer jeito. 2 anos não vão passar mais rápido ou mais devagar, 4 anos não vão passar mais rápido ou mais devagar. O que vai mudar é onde eu vou estar após esses 4 anos, onde eu vou estar após esses 2 anos. E hoje eu agradeço muito ao Vitor daquela época por não ter parado de estudar quando eu tive aqueles baques, de ficar por em várias provas, de depois de romper a barreira da fase objetiva, reprovar agora 2 vezes na fase discursiva e um olhar muitas vezes até de desconfiança, né? Pô, mas você está gastando seu tempo, está abrindo mão de tanta coisa, será que vale a pena? Será que você não vai ficar eternamente nesse quase? Então eu acho que também ter um pouco dessa certeza que se eu continuar vai dar certo, e se der errado eu vou analisar, ver onde eu estou errando e vou seguir mesmo assim. Acho que é um pouco disso. Cara, esse resumo que você fez aí foi perfeito, assim, porque ele quebrou alguns, ele já quebra alguns mitos, né? Reforça a quebra de alguns mitos, que é, por exemplo, o pessoal falar, não dá para estudar quando você ainda está na faculdade. Você quebrou esse mito. E depois, o mito que para você ser aprovado, você não pode estar ocupando outro cargo ou exercendo outra profissão. A gente verifica aqui que talvez a maioria dos aprovados são aquelas pessoas que conseguem conciliar o estudo para concurso com ou o estudo da faculdade, ou uma pós-graduação, ou o trabalho no escritório de advocacia, ou ocupam outro cargo público. Até porque, aí é minha visão, não sei se você concorda, existe uma tendência dessa pessoa acabar se organizando mais. Quando a pessoa tem menos tempo, ela acaba se organizando mais. Às vezes a pessoa tem ali todo o dia livre para estudar e aí tem a falsa percepção, a falsa noção de que vai aproveitar todo aquele período para estudar. Quando, na verdade, às vezes pode ter vários momentos ali do dia dela que ela não está aproveitando justamente porque tem muito tempo para estudar. Então, ela acaba não priorizando. E outra coisa importante que você falou que me chamou a atenção, e eu sempre pensei dessa forma, era assim, poxa,
A pessoa que fica a 1 ponto, a 2 pontos para ser aprovado para uma outra etapa, isso já aconteceu comigo também lá atrás, ela tá melhor, apesar de ser uma decepção na hora, ela é melhor do que aquela pessoa que tá 10 pontos, 15 pontos da nota de corte. Óbvio que é mais frustrante, porque você fala, pô, foi por pouco. Mas a pessoa desistir é a pior opção, porque seria um pouquinho mais de estudo, ou como você fez, reorganizar ali a rota que vai levar à aprovação, como levou para você, levou para mim e outras pessoas que foram se conhecendo no caminho. Eu acho que é muito importante isso. O concurseiro, ele tem que, durante o período de estudo dele, ele vai ter esse autoconhecimento, ele vai se autoconhecendo, vai angariando ali o que ele é melhor, o que ele é pior, vai sabendo suprir as lacunas e consegue ir avançando para as outras etapas. Durante todo esse período aí de preparação sua, quais foram os momentos assim de maior dificuldade? Que assim, quando a gente fala as nossas dificuldades, é bom porque as pessoas se identificam e verificam que é possível, mesmo tendo aquele tipo de dificuldade ou algo parecido, superar e seguir em frente. Teve alguns momentos aí, você já antecipou momentos de desacreditar ou alguma outra dificuldade nessa jornada assim que foi assim, pô, será que é para mim? Será que não é? Sim, eu acho que quando eu ficava por um ponto, porque quando você fica por um ponto pela primeira vez, como foi a minha primeira prova, veio até um ano de continuar, mas, Sim, pô, tô muito perto. Mas depois de ficar em 3 provas, e aí depois não lograr isso na discursiva de mais 2 provas, nesse momento eu falei, cara, eu não vou ser aprovado na prova da GU, é uma questão de matemática. Se eu é, reprovei nas 5 anteriores, por óbvio, eu não vou passar em 3 concursos tão difíceis. Tem prova no Brasil inteiro, tem candidato no Brasil inteiro. Eu lembro que eu pensava muito que tem gente de outras carreiras que vai fazer a AGU, como de fato aconteceu. sim, Então eu falei, eu não estou pronto para encarar os melhores candidatos de carreira jurídica do Brasil inteiro. Só que o concurso público ele nem sempre segue essa linha tão racional em uma prova para outra, até mesmo quando são bancas diferentes, né? sim, Então, muitas das vezes, alguns candidatos que são primeiros lugares em uma prova, na prova seguinte não vão nem para a segunda fase. Então, cada prova é uma prova. Mesmo sabendo disso, em alguns momentos, como nesse que eu fiquei por uma questão, eu cheguei sim a desacreditar, cheguei até a pensar em desistir, mas foi um pensamento que nunca teve muito espaço, porque eu não tinha tantas opções. Pensava, pô, beleza, se eu desistir, eu vou fazer o quê? E em todas essas outras alternativas, eu não via satisfação e realização pessoal em nenhuma delas. Então eu falei, continuar é difícil, mas parar é muito mais difícil. Daqui 4 anos, daqui 2 anos, eu olhar colegas que estavam mais ou menos junto comigo e que romperam essas barreiras e foram aprovados, pensar, poxa, eu poderia estar com eles, seria mais difícil do que continuar estudando. Então eu escolhi a dificuldade de continuar estudando e hoje não me arrependo de jeito nenhum. Acho que talvez foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida toda, porque vale muito a pena. Quando a gente vê o nome ali no Diário Oficial, é uma cena que nunca sairá da minha cabeça. O dia que saiu a nota da prova oral da AGU, que eu tive a felicidade de tirar 99 de 100, não esperava essa nota, achei que eu tinha ido bem, mas não esperava essa nota. E aí eu lembro que eu estava no quarto de um hotel em Brasília. E aí o resultado saiu no Diário Oficial da União, e ele sai mais ou menos meia-noite e meia, 1 hora da manhã. E aí eu lembro, então, de abrir o Diário Oficial, ver meu nome, ver minha nota, conferir umas 25 vezes para ver se não tinha nenhum erro. E aí é uma felicidade que não tem dinheiro no mundo que pague. E aí esses momentos de dificuldade, de desconfiança que você falou, a gente olha para trás e fala, poxa, valeu muito a pena ter continuado. cara, que bacana, que bacana. Vitor, agora para o pessoal que está se organizando para estudar, para encarar esse período de estudo, conta para eles assim, qual era a sua rotina assim. Eu acredito que você trabalha no turno da manhã ou da tarde, mas como é que você dividia a sua jornada de estudo assim? Quanto de doutrina, quanto de lei seca você estudava? Era organizado? Você estudava uma disciplina por dia? Que o pessoal sempre gosta de saber disso. Sim, eu sempre trabalhei durante toda a preparação. Hoje eu ocupo esse cargo na Câmara Municipal, mas eu já fui estagiário de pós-graduação aqui na PGE Goiás também. Então eu sempre trabalhei uma parte do dia, sempre conciliei trabalho e estudo.
nos últimos anos que eu já estava na Câmara Municipal, eu sempre trabalhei no período da tarde. Então, eu me organizava para acordar cedo e estudar o período da manhã. E aí, se à noite, após o fim do expediente, eu tivesse ainda com energia, com disposição, que não era todo dia que eu estava, aí sim eu estudava, mas era raro estudar à noite. Então, via de regra, eu estudava um turno do dia e aproveitava muito os finais de semana para estudar. Via de regra, eu estudava sábado e via de regra, eu estudava domingo. Ah, vai ter um almoço, um aniversário, eu ia. Eu não deixava de ir, salvo ali nas retas finalíssimas, né? 2 semanas da prova, eu achava que era importante ter foco nem 100%, 200%. Mas, então eu tentava conciliar essa vida social, essa vida profissional e o estudo. Mas sempre estudando um turno do dia, via de regra, às vezes 2, e sempre estudando sábado e domingo. Eu acho que sábado e domingo eram os dias que eu mais rendia, porque via de regra eu estudava de manhã e à tarde desses 2 dias. Em relação ao número de matérias, eu sempre fui muito ansioso. Eu tenho por característica ser muito ansioso. Então, se eu estudasse uma matéria o dia todo, com 1 hora de estudo, eu já ia dormir em cima dos livros ou dos PDFs. Não daria certo. Então, eu estudava, via de regra, 2 matérias e eu colocava até outras metas, como leitura de lei seca de outra matéria que não essas 2, leitura de informativos, resolução de questões. Isso no momento mais de reta final. No momento de formação de base, aí sim, eu estudava uma média de 2 matérias por dia. Uma fase que eu estudei o dia todo foi na fase da pandemia. Foi um ano ali, mais ou menos, dedicando integralmente aos estudos. Foi uma exceção a juntar estudo e trabalho nesse período. E aí você fez outra pergunta, né, que é sobre a quantidade de doutrina, quantidade de lei seca. Isso variou conforme o meu estudo. Nos momentos mais introdutórios de estudo de base, aí sim eu estudava mais os livros, os PDFs, doutrinas. Só que quanto mais foi chegando essa fase da aprovação, de reta final, aí eu focava mais em legislação, jurisprudência e exercício. Não abandonava os materiais teóricos, mas dedicava uma carga horária maior para a resolução de questões, leitura de lei seca e leitura de informativos. Eu usava um aplicativo de revisão chamado Anki, que ele cria uns flashcards, você cria uns flashcards, e ele tem uma inteligência artificial que programa as suas revisões. E foi um aplicativo que me ajudou muito, principalmente em legislação local. Porque legislação local, eu sempre achei que é uma matéria, quando tem uma matéria isolada, ou pontos do edital, quando não tem uma matéria específica, de extrema importância. Porque, às vezes, se você está tirando 7 de 10 em direito civil, para você subir para 9, é difícil, vai te levar um tempo. Agora, lei local, quando tem, por exemplo, 5 questões, geralmente um tipo de questão que você acerta com o seu estudo de reta final. Sim. Às vezes, na semana da prova, você lê um artigo, esse artigo caiu na prova e você ali obteve uma questão que muitos candidatos erraram, porque estavam focando em outra prova, porque não estudaram lei local. Então, eu acho que esse aplicativo do Anki me ajudou muito na revisão e principalmente ali nas retas finais, no estudo de legislação local. Interessante, cara. Assim, e eu concordo plenamente com você. Quando a gente analisa essa questão, principalmente da dosagem de estudo de doutrina, de lei seca, de informativos, resolução de questões, a gente tem que ter aí a sabedoria de saber qual é o momento da preparação que a pessoa se encontra, né? Se ela está formando a base, na visão aqui, na minha visão, na visão da aprovação PGE, a gente sempre defende isso, ela tem que ter uma carga de doutrina, de parte teórica, maior do que simplesmente partir para a lei seca, partir para a resolução de questões, porque senão fica uma casca oca, no caso. A pessoa, às vezes, pode até conseguir passar numa primeira fase, que é difícil passar na primeira fase, mas chega numa discursiva, numa prova oral, se ela não tiver ali aquela base teórica mais consolidada, ela vai ter muita dificuldade. E com relação a essa questão da legislação local, cara, eu só passei em concursos estaduais e municipais, né? Passei em Mato Grosso, Minas, no DF e em Salvador. Todos esses concursos eu dava uma priorizada também na legislação local, porque eu sabia que era o diferencial. Eu sempre pensava assim, no que os meus concorrentes estariam fazendo. E eu tinha certeza, como eu tenho hoje, que a maioria dos concorrentes não vão estudar a legislação local. Então, se você é um candidato que
consegue revisar e, além disso, acrescentar o estudo da legislação local, certamente você está na frente das pessoas. E essa comparação que você falou, assim, do direito civil você subir de 7 para 9, foi algo interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, para falar a verdade, assim. É muito mais difícil você ganhar uma questão, duas questões a mais, que seria mais ou menos 20% da prova de direito civil ou de outra matéria mais difícil, quando o conteúdo programático dela é enorme, do que você ganhar as questões de legislação local, que são questões relativamente simples, né? Porque vai ser literalmente a lei seca que está sendo cobrada ali naquele momento. Então, eu achei fundamental isso que você falou. Vitor, para quem está estudando agora, assim, para quem está começando agora, qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Pessoa que está aqui nos assistindo, que está prestes a iniciar os estudos para concursos de procuradoria. Qual é o conselho que você dá, assim? Se fosse seu irmão, falava assim, olha, senta aqui, eu vou te dar o caminho das pedras, para que quem estiver nos assistindo aqui saiba exatamente o que seria o Vitor aconselhando a uma pessoa querida que quer ser aprovada em concurso de procuradoria. Eu acho que se eu fosse dar um conselho, dentre tantos possíveis, seria para ter paciência, para ter calma. Porque muitas das vezes eu vejo concurseiros que estão começando esse estudo para carreiras jurídicas querendo pular etapas. Ele começa a estudar com 2 meses, sai um edital, ele já quer fazer um reta final, e aí vai de reta final em reta final, e um estudo que fica com uma espécie de coxo de retalhos, um estudo que não tem uma base, não tem um estudo com calma mesmo, que você dedicou tempo para entender e memorizar cada uma das disciplinas. Então, a minha dica seria, eu vou dividir essa dica em paciência e persistência, porque é fundamental que você entenda a sua fase de preparação nos estudos. Você precisa, no momento, focar em formar uma base. Lá na frente, em discursivas, em provas orais, isso vai te ajudar demais. E aí sim, quando já tiver um nível maior ali, um tempo maior de estudos, uma base já formada, se dedicar a um estudo de reta final quando sair um edital específico. Mas o conselho, então, é foco na sua base, estudar com calma cada matéria, estudar com calma as matérias que são principais para a advocacia pública, sem esquecer das acessórias também, porque hoje cada matéria importa. Hoje não dá para você falar, não vou estudar penal, não vou estudar empresarial, salvo casos muito específicos, porque hoje o grau de competitividade é muito grande. Uma questão te bota para dentro ou para fora. Uma questão muda a sua vida em uma prova. Então, a minha dica para essa pessoa que está começando agora é não pular etapas no estudo. Forme a sua base com calma, resolva suas questões, leia lei seco, leia informativo e tenha consciência que o estudo para um concurso tão concorrido como o concurso de procuradoria, como eu até falei no vídeo que está no feed do aprovação, é um projeto de médio prazo. É um projeto de médio prazo. Antigamente, a gente via muito aprovado com 6 meses, com 1 ano. É impossível falar que não dá para fazer isso, né? Porque o ser humano é muito complexo e uma análise dessa tem muitas variáveis. Mas eu diria que é muito pouco provável e muito pouco visto. A maioria dos estudantes que eu vejo que logram êxito em provas, eles já têm um tempo, uma maturidade de estudos, e lá atrás eles não queimaram etapas, eles não pularam de reta final em reta final, eles não quiseram se comportar como estudantes já experientes quando eles ainda estavam formando a base. Porque o estudante experiente, que está, às vezes, sendo aprovado em até mais de uma prova, lá atrás ele foi Sim. reprovado. Lá atrás ele formou a base, lá atrás ele achou que nunca ia passar, que ia demorar muito tempo. E ter essa paciência e continuar estudando dia após dia, sempre focando naquele dia de estudo. Eu sempre brincava que o meu dia de estudo era a minha final de Copa do Mundo. Como eu vou passar daqui 2 anos? Não, hoje tem administrativo e constitucional. Focando em administrativo e constitucional, focando em ter um bom dia de estudo, eu sei que eu estou um pouquinho mais próximo do meu objetivo. Se levar 1 ano, se levar 2, eu vou seguir mesmo assim e não vou desistir. Esse foi o pensamento que eu sempre tive. E se fosse para dar uma dica, como você falou para quem está começando agora a estudar para procuradorias, seria essa a minha dica de estudos. Cara, essa humildade perante aí essas incertezas do concurso é fundamental, né? Quem está começando
tem que ser paciente, tem que ser humilde, né? Tem que saber que ele está começando um projeto, uma trajetória que vai ser, vai ter os seus desafios e que ele não pode se comparar com quem está ali naquele projeto, naquela trajetória, naquela caminhada há mais de 6 meses, de 1 ano, porque vai acabar quebrando a cara e vai acabar se frustrando, né? Então, é fundamental a pessoa ter a humildade, ter a paciência e saber, como você falou aí, foi perfeita a sua fala, dia após dia, é cumprir a meta do dia e vai andando, vai caminhando, porque você vai chegar mais próximo da aprovação. E aqui eu falo de coração aberto de quem já também passou por esse processo. É você ter uma organização de estudo, você vai dia após dia cumprindo suas metas, fazendo a leitura da legislação, fazendo a leitura dos informativos, vai devagarzinho, caminhando, porque a garantia da aprovação é difícil a pessoa ter a garantia da aprovação, mas se a pessoa se organiza e vai seguindo em frente, é muito provável que ela consiga essa aprovação. Mas ela tem que ter aí a resiliência que você falou, se foi perfeito na sua fala. Vitor, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso encontro. Foi um bate-papo que eu adorei e também estou adorando os seus vídeos no YouTube. Pessoal, para quem não sabe, o Vitor, que era aluno, agora é professor Vitor Lousada, tá gravando vídeos no YouTube, dicas de direito administrativo, dicas aqui também para o nosso Instagram. Então, ele está aqui no Aprovação PGE, pegando todo esse conhecimento que ele angariou nesses anos de estudo e trazendo para vocês. Então, não deixem de entrar no YouTube do Aprovação PGE, porque vocês vão ver os vídeos dele e de outros professores que estão lá, tá muito bacana, o projeto direto ao ponto. Vitor, deixa aqui o espaço para você se despedir, para você mandar a mensagem que você achar ideal, e foi um grande prazer esse encontro aqui com você no Aprovação PGE, cara. Bom, professor, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com esse convite, de pronto já aceitei. É muito bacana estar aqui no Aprovação PGE, como o senhor falou, não só nas lives, mas também no YouTube, com dicas no feed. É um projeto muito bacana que é o Direto ao Ponto, né? Eu achei sensacional quando vi, porque é indo direto realmente aquelas temáticas que mais caem em prova. Às vezes ali, em um tempo que seria um tempo perdido, entre aspas, né? Você está arrumando alguma coisa em casa, está na academia, ver essas videoaulas eu acho que seria de grande valia. E eu agradeço também quem está assistindo aí a live, me coloco desde já à disposição, seja pelos canais oficiais do Aprovação PGE ou pelo meu Instagram, e-mail, enfim. Coloque seu à arroba disposição para aí, arroba Lousada Victor, né? Isso. Pronto, pessoal. Ó, sigam aí, arroba Lousada, com Z, Victor, com C. Isso. Cara, pessoal, muito obrigado. Eu acabei interrompendo, você estava falando. Continue, me desculpe. Não, mas em resumo é isso que eu falei. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito bom falar sobre trajetória, falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos. Mostrar que nem tudo são flores também, né? Hoje tem muita gente que romantiza o estudo para concurso público como se fosse só glamour, só dias felizes, só dias bons. Não, tem dias ruins. Tive dias que eu não consegui estudar nada. Tive muitas provas que eu achei que eu não ia passar. As que eu passei, inclusive, achei que não ia passar. Quando eu passei no objetivo, achei que eu não ia passar na discursiva. Enfim, a gente está sempre duvidando do nosso potencial e sempre achando que é uma fraude. A boa notícia é que dá para passar mesmo assim e todo mundo passa mesmo assim. Sempre com muita paciência e muita persistência, professor. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aqui por quem tirou esse tempinho. Deve estar todo mundo com fome, querendo almoçar. Mas foi um prazer imenso ter vocês aqui conosco. E até o próximo encontro com o aprovado aqui no Aprovação PGE. Um abraço.